Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então nessa videoaula aqui estarei corrigindo várias questões do Enem, né? Diversas atendendo a pedidos, né? Principalmente de alunos, solicitaram a correção de algumas questões, mas lembre-se, né? Eu não vou ler todo o enunciado da questão, pois eu já li, né? Já fiz o meu planejamento. Então peço que no início de cada questão pause o vídeo, faça a leitura, colha os dados e depois acompanhe a resolução da parte principal, a parte matemática em si da questão, beleza? Segue comigo. Então essa questão 136, né, ela te dá uma tabela, né? E dessa tabela, ao final ela pede o tempo médio, né, para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados. Então, basicamente, nessa questão é aquela clássica questão de média, né? Que você soma todos os valores, certo? E divide pela quantidade de valores que você tem. E aí, nesse caso, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 valores. Então, você vai somar tudo e ao final dividir por 6. Qual é a grande dica que eu quero trazer para vocês aqui nessa questão? A gente tem uma possibilidade que eu gosto de usar muito, que é trabalhar a soma dos números de 2 em 2, por exemplo, por alguma característica. Por exemplo, 7 e 3 dá 10. Então, por exemplo, se você somar o 27 com 13, você tem 40. Aí, se você somar o 17 com 13, você já tem 30. Então, você fica dois números mais fáceis de trabalhar o cálculo, né? E por último, se você somar esse com esse aqui, você tem o 36 com 13, você tem 49. Então, ao final, basta somar 40 com 30 com 49, dividido tudo isso por 6, beleza? O que você vai ter claramente, né? 40 com 30, você vai ter 70. 70 mais 49, você vai ter exatamente 119. Então, no final, você tem que fazer 119 por 6. Aí não tem jeito, você tem que parar e fazer um pouco ali de cálculo. E você vai ver que vai dar aproximadamente 19,8. Alternativa C, alternativa correta. Beleza? Bora para a próxima. Nessa daqui a gente tem vários cálculos para fazer, né? Ele pede ao final uma área referente a essa parte azul. Só que você tem vários tipos de situações, ou seja, o alfa, que é o ângulo aqui, vai variar, que é o, né? E o raio também. Então, basicamente, você vai ter que fazer todas as áreas desse setor, né? Com cada ângulo e descobrir qual deles que vai atender o que ele está pedindo, né? Ele está pedindo que seja no mínimo, né? No mínimo de 70 metros quadrados, ok? Pede para usar tradicionalmente o π como sendo 3 e aí a gente vai fazer todos os cálculos. Vou organizar aqui para mostrar para vocês como que a gente vai fazer todos os cálculos. Então aqui, pessoal, o primeiro cálculo eu vou fazer passo a passo, os demais já fiz, vocês vão conferir. π, 3, primeiro raio é 20, então 20 ao quadrado. Isso está para 360 graus, por quê? Porque πr ao quadrado é a área de um círculo, tem 360 graus. Eu quero saber para 15 graus vai dar quanto, né? 15 graus é a primeira abertura ali, né? X. Vou fazer esse cálculo. 20 ao quadrado, 400. 400 vezes 3, 1.200. E 1.200 vezes 15 dá exatamente 1.200 vezes 15 dá exatamente 18.000. Então, vai ser 360 vezes x, multiplicou cruzado, 360x, e do outro lado, 18.000. E se eu dividir esse 18.000 por 360, eu vou achar o x, o primeiro x, 50. Beleza? Então, ó, x igual a 50. Fiz o mesmo cálculo aqui. Lembrando que π vale 3. Coloco o 3 aqui e multiplica cruzado. Aqui 121, aqui 148,
128 e ao final 75. Lembre-se, ele pretende adquirir um desses sensores que seja capaz de cobrir no mínimo 70 metros quadrados, com o menor preço possível, certo? E o preço, né, ele é proporcional quanto em relação à área. Então, qual é o maior que 70? Menor não posso, menor não posso. O maior que 70, eu tenho 75, 121, 128. Então, o que vai ser atendido é esse que deu 75, que é o 5, né? O último aqui, a última configuração. Beleza, pessoal? Área de setor circular. Bora para a próxima. Continuando, lembre-se de pausar o vídeo e ler a questão completa, né? Aqui eu já vou adiantar o processo. Então a gente precisa de encontrar a expressão que representa o valor, né, de uma corrida por aplicativo, né? O uso de aplicativos aqui. Então vamos acompanhar esse texto aqui. Um desses aplicativos cobra 2 valores fixos. Se é fixo, o número vem sozinho. Beleza? Acrescido, sinal de mais, 26 centavos por quê? Minuto. Minuto é o tempo, T. Então, se é por, ele depende do tempo. Multiplica pelo tempo. Beleza? E, né, continua acrescentando, né, 1,40 por, multiplica pela distância, pelo quilômetro rodado. Ele usou distância como D. Então, obviamente, facilmente aqui, alternativa correta, alternativa letra B. Bora para a próxima. Essa daqui tem duas questões bem fáceis. Essa daqui vou fazer ela muito rapidamente, né? Ele quer transformar aí o número 13525%, transformar isso em decimal. Esse símbolo aqui, galera, ele é o equivalente a você desmanchar ele e colocar sobre 100. Então, você está dividindo o número amarelo por 100. Dividir o número amarelo por 100, basta andar com a vírgula para trás 2 vezes. Então, essa vírgula vai parar entre o 1 e o 3. Então, vai ficar esse número aqui, ó, 13525. Né? 1,3525. Alternativa correta, claro, letra D. Beleza? 142, show. 140, muito simples também. Ele deu uma área de um arquiteto aqui, ele fala que tem um vão aberto e a área é de 1.672 metros quadrados. E ele fala também sobre uma escala, né, de uma maquete. Então, a escala, ela tem uma fórmula padrão, comprimento do desenho sobre o comprimento real. E a escala está 1 sobre 200, ou seja, se o real é 200, o desenho está para 1. Certo? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui nessa questão? A gente vai substituir a medida real, que é metro quadrado, para achar a medida do desenho. Desenho sobre 1672 é igual ao valor da escala, 1 sobre 200. Desenho sobre situação real é igual ao resultado da escala. Multiplicou cruzado, certo? D vezes 200, 200D. 1.672 vezes 1, 1.672, ou seja, a resposta final 1.672 dividido por 200. Então, uma simples questão de divisão aqui, que você vai encontrar 8, alguma coisa ali pelas opções, claro, 8,36, alternativa correta, letra B, questão de escala. Continuando, galerinha. Questão interessante sobre função exponencial, já fiz diversas vezes no meu canal questão desse tipo. Ele te dá o gráfico de uma função exponencial, te dá uma configuração inicial de como é essa função exponencial. Ela tem o T maiúsculo de temperatura e ela te dá essa configuração aqui, ó, em que o T minúsculo é tempo. Atenção no gráfico que o eixo horizontal é do tempo, ou seja, a ponta aqui está marcando em 20. Então, quando o tempo vale 20, a temperatura projeta aqui, a temperatura vale 40. Certo? Da mesma maneira, a gente tem esse ponto aqui, ó.
ele está lá no alto, mas ele está na direção zero. Então, quando o tempo é zero, ou seja, início, a temperatura é 100. Certo? Beleza? Com esses dois dados, a gente vai terminar a questão. Substituindo os dados aqui, no lugar da temperatura 100, A mais 80, B elevado a zero. Todo número elevado a zero dá igual a 1. Todo número, claro, exceto zero, né? Então, aqui, 80 vezes 1, 80. Obviamente, basta encontrar o A com facilidade. Jogo o 80 para cá diminuindo, o A vale 20. Já achei que o A vale 20. Então, ficou entre as três alternativas aqui, C, D e E. Mas falta achar o B. O B é um pouco mais complexo. Eu vou substituir esses dados vermelhos aqui. Substituindo os dados vermelhos. 40 para a temperatura. O A eu acabei de achar como sendo 20. Continuando na fórmula. Mais 80 vezes B elevado a quanto? B elevado a 20. Resultado que eu estou escolhendo aqui para substituir. O extremo cá de baixo é essa ponta de baixo aqui, essa pontinho vermelho. Beleza? Agora é álgebra, né, galera? Joga para lá, para cá, você vai conseguir. 40, joga para cá, negativo 20, 40 menos 20, 20. O 80 está multiplicando, joga para cá, dividindo. Eu já estou quase achando, ó. B elevado a 20 é igual isso aqui. Como é que eu vou fazer? Vai dar uma trabalheira. Olha, galera. Pufo, pufo, cortei e simplifiquei por 2. Então, eu tenho que B elevado a 20 é igual a 1 quarto. Simplifiquei. 2 por 2, 1. 8 por 2 dá 4. Certo? Aí, o que é interessante fazer? Como é que eu faço para tirar esse 20 daqui? Para tirar o expoente do lado, basta colocar a raiz do outro. Beleza? Raiz do outro aqui, raiz quadrada de 20. Certo? E você vê que as alternativas não estão em raiz quadrada, então está em potência. O que significa isso? Como é que a gente faz? Primeiro, pensa comigo. 1 quarto eu posso modificar a sua forma de escrever. Sabe por quê? Porque o 1 ele não altera a forma de escrever, mas o 4 eu posso colocar 2 ao quadrado. Então, eu posso modificar a escrita assim, que neste caso, como tem o 1, é a mesma coisa de eu fazer meio, os 2 elevado ao quadrado. Por quê? Porque se eu colocar 1 elevado ao quadrado, não vai fazer diferença. E 2 elevado ao quadrado vai dar aquele 4 lá de cima, que vai bater com esse 2 ao quadrado aqui, certo? Então, está tudo dominado. O que a gente precisa entender agora? Que basta a gente tirar da forma escrita de raiz com uma forma de potência. Como é que faz? Lembrar da regrinha do sol. Eu costumo ensinar para meus alunos regrinha do sol. Quem está pegando sol nessa configuração? O 20. Se o 20 está pegando sol, você faz um tracinho, o expoente vira uma fração e o 20 vai para baixo para ele não pegar sol mais. O 2, que estava dentro da raiz, estava pegando sombra. Agora ele vai pegar sol. E aqui a nossa querida base, que é meio. Certo? Beleza? Então, basicamente, eu tenho essa configuração. Beleza? Ah, mas e agora, Humberto, como é que eu faço? Não está achando a resposta? Só para terminar. O que a gente vai fazer? A gente vai simplificar onde dá para simplificar. No meio não dá, né? Dividido por 2 aqui, dividido por 2 aqui. Vai dar 1 sobre 10. E esse meio também pode ser representado como 0,5, que vocês estão ligados, né? 0,5 elevado a 1/10. Bem complexo achar essa medida, mas assim a gente encontra a resposta aí, né? A alternativa correta aí, a alternativa letra C. Beleza? O A tranquilamente a gente faz como 20. Depois a gente faz algum manuseio de álgebra aqui, trabalhando parte de racionalização, de radiciação, de potenciação, e assim a gente encontra. Bora para a próxima. Então essa daqui, vamos lá. Eu vou finalizar o vídeo aqui, e aí o próximo vídeo eu assumo a partir dessa questão e resolvo mais várias outras questões. Até a próxima, obrigado, até o momento, tamo junto, fiquem com Deus, deixe seu gostei aí, se inscreva no canal para ajudar ainda mais. Tamo junto, valeu!